Bora falar da primeira edição da newsletter do Ciro Gomes? Bem, eu separei aqui alguns destaques, vou fazer alguns comentários adicionais se eu achar pertinente. Vamos comentar a repercussão que deu a newsletter do Ciro e eu também vou fazer algumas críticas, mas sem entrar naquela onda do gabinete do marketing do Twitter. Ah, mas antes de mais nada, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Hoje nós não temos uma surpresa, nós temos duas. Então, fica até o final do vídeo para vocês saberem do que se trata. Com relação à repercussão, eu confesso para vocês que eu vi repercutindo muito mais na galera que assinou e que já gosta de acompanhar o Ciro do que qualquer outra coisa, mas eu acho que isso era até esperado. Agora, para dizer que não citei alguma mídia, eu vi uma repercussão, né, com título e tudo, na Jovem Pan, no qual o Ciro se referia, né, ao programa de refinanciamento da dívida das famílias, mas não passou daí, tá? Agora vamos falar do conteúdo propriamente dito. Bem, Ciro inicia saudando o seu público que assinou o boletim e ele volta a reafirmar aquilo que ele já vem dizendo há algum tempo, de que ele não vai mais disputar a eleição, porque ele não tem mais apetite para isso e ele vai submeter o conjunto de ideias dele em outros espaços. Ele vai tentar colaborar para fazer com que o brasileiro médio entenda os problemas do Brasil, os problemas reais, né, por outros meios, e é isso que ele pretende fazer como colaboração nesses quase 40 anos que ele vive, né, de fazer política. E por falar em repetições, na sessão de economia, Ciro voltou a repetir aquele velho bordão que ficou conhecido por todos nós, que é aquele do problema na política, que não se trata de Chico, Maria ou Manel. O problema é o modelo econômico. Para expressar isso que ele estava querendo nos dizer, ele usou uma espécie de uma dicotomia. E eu diria que ela é bastante real, tá? O Ciro ele quis expressar as assimetrias entre uma economia rural e uma economia urbana. Ou seja, nós temos um campo, um agronegócio riquíssimo, e cidades cada vez mais empobrecidas, sejam pela desindustrialização ou pela precarização dos serviços, pelas reformas liberais que trouxeram aí uma série de contratações ou subcontratações que precarizaram a vida dos trabalhadores e não trouxeram um legado positivo nenhum aos empregadores, né, aos empreendedores urbanos. E aqui já vai o meu comentário. Não é à toa que o agronegócio brasileiro é rico e um dos mais competitivos do mundo, assim como também não há exagero nenhum quando as pessoas dizem que o agronegócio leva o Brasil nas costas, mas isso acontece por algumas razões. Eles contam com linhas de crédito especiais, diversas formas de financiamento, entre elas o Plano Safra, apoio técnico-científico, seja da Embrapa ou de outras instituições afins que atuam nos estados brasileiros. E eles ainda contam com uma lei que impede que eles sejam taxados nas exportações, que é a famosa lei criada por Fernando Henrique Cardoso, a Lei Candir. E o Ciro, ele trouxe à baila um outro benefício que eu desconhecia, que é um tal de crédito presumido. O crédito presumido, ele é uma espécie de uma compensação financeira de um valor pago por uma mercadoria, por um bem, um serviço, pelo agricultor, pelo latifundiário, como vocês quiserem chamar ou achar melhor, enfim, né? Ele recebe uma parte do imposto pago por esse bem, que é definido pelo Estado. E segundo o Ciro, naquele documento, diz que esse valor é de no mínimo 25%. Galera, eu não sou nenhum pessoalista, eu não sou desses que ficam gritando contra o agronegócio, tá certo? Eu tenho uma consciência de que o agronegócio ele tem um papel central na nossa economia. Mas assim, a gente não pode depender desse setor para sempre. A gente precisa arrumar um equilíbrio na nossa economia, de nós termos um agro pujante, mas nós precisamos, assim como nós temos no agro, nós precisamos ter um planejamento para
para outros setores da economia para que a gente possa desenvolver algumas áreas, alguns setores da economia que são mais pujantes, que podem dar um ganho de produtividade maior e que também geram mais vagas de emprego, que é o que o agronegócio, por exemplo, não gera. Gera pouquíssimas vagas e o agronegócio, pelo menos no PIB, não tem uma composição tão grande. E na experiência internacional isso não é muito diferente também. Além do risco que eu apontei anteriormente no modelo econômico, nós também temos um risco político aí. Porque ao reforçarmos esses benefícios, ao reforçarmos esse setor da economia brasileira, nós também estamos reforçando grupos políticos. E não é à toa, pessoal, que nós temos hoje uma invasão de representantes do agro nas prefeituras de cidades onde o agro tem a sua pujança, né? E nós temos uma bancada rural, uma bancada do latifúndio, como vocês preferirem chamar, cada vez mais forte. E se eles estiverem cada vez mais fortes, cada vez mais eles vão buscar recursos para o setor de onde eles atuam ou daqueles que eles representam. E será impossível, ou talvez, não impossível, mas será mais difícil nós discutirmos o planejamento de outras áreas, de outros setores da economia brasileira. Mas retomando o Ciro, ele aproveitou a oportunidade para dar aquela alfinetadinha no petismo. E ele já começou falando sobre o falso crescimento econômico que eles estão por aí, todo otimistas, falando, olha só, no lindo voltou, painho voltou e agora a economia voltou a crescer, E foi um crescimento pífio de apenas 1,9%. Só que o que o petista não quer te contar é que esse crescimento econômico ele se deve à safra do ano anterior, mas não só isso. Desses 1,9% de crescimento, que é um crescimento pífio, 1,7% corresponde ao agronegócio, enquanto outros setores ou se mantiveram estagnados ou caíram em relação ao ano anterior, o que é uma tragédia para a economia brasileira, porque o agronegócio ele emprega poucas pessoas, tem pouca participação no PIB nacional, enquanto que outros setores da economia, que poderiam gerar ganhos de produtividade e maiores vagas de emprego, estão em decadência. Esse é o grande problema da economia brasileira e o falso crescimento petista apontado por Ciro Gomes. E as críticas elas prosseguiram, porque Ciro lembrou daquela proposta estranha que Lula lançou, de tentar ajudar o mercado nacional com aquelas ideias de carro popular, que na verdade eram nada mais, nada menos que tentar tirar carros do estoque e dar uma ajudinha lá para o dono da Localiza, E não é fake news, tá, pessoal? Saiu da imprensa, tá certo? E ele lembrou também, daquela questão das passagens de avião, que tentaram, de alguma forma, lançar uma proposta para baratear as passagens, enfim, todas firulas que, na verdade, não resolvem um problema, tá? Isso são palavras minhas, mas em linha, foi isso que o Ciro falou. E claro, não poderia faltar algumas críticas pontuais, que depois o Ciro aprofundou um pouco mais sobre reforma tributária e sobre esse projeto que o Lula está tentando lançar, copiando a ideia do Ciro Gomes, que é o tal Desenrola, que nada mais, nada menos é do que um nome limpo de 2018, só que muito piorado, e provavelmente Ciro deverá fazer críticas mais pesadas. Mas só para deixar aqui, para vocês, Ciro disse, que tá com cheiro de picaretagem da grossa. Então foi mais ou menos esse o tom que o Ciro se referiu à proposta petista, que aliás tem crítica do professor Nelson Marconi, que foi uma crítica bastante contundente também. Na sessão de política, na minha avaliação, ficou bastante claro porque que o Ciro ele não quer mais submeter as ideias dele à lógica eleitoral. Ciro ele diz textualmente que a linguagem política mudou muito pouco do governo anterior, há uma série de mecanismos do governo anterior que a gente criticava lá atrás e daqui a pouco tem muita gente por aí que está relativizando.
E aí tem arcabouço fiscal, tem orçamento secreto, emenda PIX, entre outros mecanismos. Os interesses continuam de pé, os mesmos arranjos políticos continuam nesse mesmo governo, entre outras coisas ali que o Ciro aponta no seu texto. E não só isso, o Ciro mostra uma inconformidade total, não só com a linguagem, os mecanismos, mas para total impotência dos atores políticos, porque está passando aí arcabouço fiscal, está passando, né, Banco Central Independente, entre outras coisas, que continua tudo de pé. E nós temos supostos progressistas que estão por aí dizendo: ah, mas é isso que dá, ah, mas a gente tem que fazer isso aqui porque o outro era bem pior, não pode criticar agora, porque senão o próximo governo vai ser um governo de extrema direita. Ô, mas peraí, ô amigo, tu quer que o Bolsonaro vote, é isso mesmo? É por aí que tá o papo, tá, galera? Por último, Ciro separou uma sessão especial para tratar da reforma tributária. E aí ele convidou o Mauro Benevides para essa conversa. E lá eles conversaram sobre simplificação tributária, transição federativa, sobre os impostos novos, sobre guerra fiscal, dentre outros temas. Mas, galera, eu não vou dar mais detalhes, tá? Porque é um tema bastante complicado e, assim, também eu quero deixar para que vocês, né, assinem a newsletter, confiram o tema para que vocês entendam melhor, né? Até porque vocês vão estar recorrendo a uma fonte primária e, de quebra, vão estar aí ajudando o Cirão, né? Agora, vamos falar sobre as críticas. Eu senti falta de um layout mais escuro, mais chamativo, letras maiores para facilitar a leitura para todos nós e também para aqueles que têm baixa visão, de repente, ou tem algum problema de visão, porque sabe como é que é, né? Muitas pessoas, quando começam a envelhecer, né, têm alguns problemas de visão, então seria interessante se as letras fossem maiores. E claro, pessoal, já que estamos falando de uma era de inclusão, por que não disponibilizar? Seria interessante disponibilizar o recurso, né, de áudio, como por exemplo nós temos hoje no jornalismo, tu poder ouvir a informação para te dar um acesso para que as pessoas possam, né, de alguma forma interagir, né, com aquele conteúdo. Outra coisa que eu senti falta, por exemplo, teve ali a entrevista com o Mauro Benevides, eu acho que poderia ter sido em áudio ou poderia ter sido em vídeo. Eu até acho que poderia ser mais interessante se tivesse áudios. Seria muito bacana até para dar uma atratividade melhor. Outra coisa que eu também gostaria de ver é mais infográficos. Mais infográficos. Seria muito interessante trazer novas informações, infográficos e com as respectivas letras de rodapé explicando o conceito, né? Colocar hiperlinks, né? Ferramentas de interação do texto para que a gente possa entender nos pormenores tudo aquilo que está sendo falado. Por exemplo, capacidade instalada ociosa. Não é todo mundo que entende, né? Imagina se tivesse ali um hiperlink que te conduzisse para algum lugar, que te desse, né, o que aquilo significava. Então, assim, são algumas coisas que eu verifiquei que eu acho que ficaria, de repente, legal para qualificar ainda mais esse espaço que o Cirão está construindo. E agora vamos falar da surpresa, porque o Ciro ele fez um importante anúncio dizendo que terá acesso, aqueles que não assinaram a newsletter, ao primeiro texto no site oficial do Ciro Gomes. Isso é para calar a boca de alguns idiotas que entraram em discussão comigo quando eu disse que aqueles que assinaram a newsletter, seja ela por 20 ou 200 reais, eles teriam apenas em primeira mão, mas que o Ciro ia disponibilizar o conteúdo posteriormente. E teve muita gente por aí que quis arrumar confusão comigo. Tá vendo como era verdade o que eu disse? Mas, pessoal, eu quero contar mais uma coisa para vocês. Lembra que eu comentei, né, que Ciro dedicou um espaço especial para falar sobre a reforma tributária, certo? Pois então, Ciro já informou na própria newsletter que ele fará uma live especial com Mauro Benevides Filho
para explicar a reforma tributária tintim por tintim, essa que foi aprovada agora na Câmara e que está em discussão no Senado. Então, né, mais um conteúdo que o Ciro vai gerar para que a gente possa entender, né, os meandros, as armadilhas que estão, né, imbricadas nessa reforma tributária. Bom, então esse foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, né? Deixa o like, comenta, compartilha e não esquece de ativar o sininho para que vocês recebam as notificações de novos vídeos e até mais!